E finalmente chegamos à questão da prova da Unicamp de 2023, a questão 55, a parte de matemática, lógico. Ela diz o seguinte, ó, em um sorteio com cartelas numeradas de 0001 a 2000, João decidiu comprar todas as cartelas em que a numeração exibisse os números 2 e 5 e nenhuma a mais. Por exemplo, João comprou as cartelas 1205 e 0025, mas não comprou as cartelas 0514 e 2000. Considere as afirmações. 1. João comprou 108 cartelas. 2. Se ao invés das cartelas com 2 e 5, João tivesse comprado as cartelas com 1 e 5, ele teria comprado menos cartelas. E 3. João comprou 18 cartelas que possuem o número 3. E ele quer saber a alternativa correta. A alternativa correta é sobre essas afirmações serem falsas ou verdadeiras. Então tem que analisar essas três afirmações e ver se elas são falsas ou verdadeiras. Vamos lá. Começar pela primeira. João comprou 108 cartelas. Olha só, para a gente identificar quantas cartelas João comprou, a gente tem que dividir isso de alguma maneira. Eu vou dividir assim, ó. Primeiro, os números que começam com 0, e aí tem mais 3 algarismos. Depois, os números que começam com 1, e tem mais 3 algarismos. E, por fim, números que começam com 2, e restam 3 algarismos. Bom, o que começa com 2 só tem um, né? É o 2000, e até no enunciado diz que ele não comprou, porque não tem 2 e 5. Então, esse aqui, ó, não tem nada para ser analisado. Só tem uma cartela iniciando com o número 2, é 2000, e a gente já sabe que ele não comprou essa cartela, então elimina. Vamos focar nos outros dois casos. Aí, os outros dois casos, as cartelas têm que ter o algarismo 2 e o 5 ao mesmo tempo. Vou botar um exemplo aí, ó, por exemplo, o 2 aqui e o 5 aqui. Não importa o número que vem no meio do espaço vazio, ele vai comprar essa cartela. E a outra começa com 1 só para mudar, ó, o 2 aqui e o 5 aqui, e não importa o algarismo que vem ali no espaço vazio, ele vai comprar essa cartela também. Então, a questão é, de quantas maneiras diferentes a gente consegue montar essas cartelas que começam com 0, as cartelas que começam com 1. Repara só, eu tenho 2, a cartela começa com 0, eu tenho 2, espaço vazio e 5. Para fazer uma cartela diferente, eu tenho que permutar a ordem do espaço vazio, do 2 e do 5, entre eles ali. Então, são permutações de 3 elementos. Nas cartelas que começam com 1, a mesma coisa. Então, tanto em cima quanto embaixo, eu tenho aqui o número de cartelas que eu consigo formar, é dado por 3 fatorial, nos dois casos, né? Então, isso é igual a 6, isso aqui é igual a 6. Mas não acaba não. Por quê? Porque no espaço vazio, o que vai acontecer? Para cada uma dessas 6 permutações que eu faço, no espaço vazio eu vou preencher com algarismos de 0 até 9. São 10 algarismos possíveis. Então, cada uma dessas 6 cartelas viram, na verdade, 10 cartelas diferentes. Então, eu tenho que multiplicar cada um desse conjunto de 6 cartelas aqui por 10. E aí vai dar 60 que começam com o algarismo 0 e 60 que começam com o algarismo 1. Beleza. Só que não acaba aí não. Ó. Você tem que ficar esperto numa coisa. Se liga. Cada combinação dessa aí, de vez em quando vai aparecer um outro 2 naquele espaço vazio ou um outro 5. E aí olha só o que acontece. Ó. Quando aparecer um 2, pega a cartela que começa com 0, por exemplo. Esse é 1, tanto faz. Aí vamos dizer que o 2 está aqui, aqui fica assim, e o 5. Mas vai ter uma outra cartela que também começa com 0, que vai ter um 2 aqui, um 5. E aí eu vou fazer de cor diferente, só para ficar bem claro o que eu estou falando. Ó, o 2 aqui e o 2 aqui. Aquelas permutações, lembra, permutações, ele considera que a ordem dos elementos é relevante. Então, quando tiver um elemento repetido, eu vou trocar a ordem desse elemento, mas não vai mudar nada, né? O primeiro ali é 0225, ou seja, 225, e o segundo também, embora eu tenha permutado o 2. E aí isso aí está naquela contagem de 60 cartelas ali. Então a gente tem que tomar cuidado, porque isso aqui, para cada 2 desse caso aqui, a gente tem que subtrair 1. E não é só esse, ó. Vai acontecer também o seguinte, ó. Quando eu tiver aqui 0, 2 e 5, e aqui, ó, 0, 5 aqui e o 2 aqui. Então, ó, caso aqui, o último 2, o 5 no meio. Aí aqui também, ó, tem que subtrair 1. E o último, caso possível, eu vou ter 0, e aí vai ser 5, 2 e vazio, e 0, 5, vazio e 2. E o vazio vai ser preenchido por aquele outro 2 que eu pintei de vermelho só para destacar. Mas 2 é 2, né? Só que eu botou vermelho e azul aqui só para a gente entender com maior facilidade. E aqui eu tenho que subtrair 1 também. Então, no total, eu tenho que subtrair 3. Só que o que acontece?
A mesma coisa que eu exemplifiquei aqui com 2 vai acontecer quando eu repetir o 5 também. Então, tem que multiplicar isso aqui por 2. São 3 casos para o algarismo 2 e 3 casos para o algarismo 5. Então, são 6. Isso acontece quando eu começo um número com 0, mas acontece também quando eu começo um número com 1. Então, eu tenho que multiplicar por 2 de novo. Então, na verdade, serão 12 casos que eu tenho que subtrair daqueles 120 ali que a soma 60 com 60. Então, vamos totalizar em cima, ó. Vai ficar assim, ó, os 60 com 60, dão 120. E esses casos aqui que a gente estudou separado, eu tenho que subtrair 12 situações dessas. Então, vai dar quanto? 108. Então, de fato, o João comprou 108 cartelas diferentes. Então, vou botar aqui do lado, ó, em preto, para a gente diferenciar. A afirmativa 1, ela é verdadeira. E aí a gente vai analisar também a 2 e a 3 para fechar a questão. Tá? Beleza. Vamos então analisar agora a 2. Se ao invés das cartelas com 2 e 5, o João tivesse comprado as cartelas com 1 e 5, ele teria comprado menos cartelas? Isso aí a gente mata relativamente fácil, né? Repara só o que acontece se ele comprar a cartela com 2 e 5. Vamos pegar só um exemplo. Seriam cartelas começando com 0, como eu fiz ali em cima. Aí, por exemplo, 1 e 5. A gente fez a conta com 2 e 5. Se fizer com 1 e 5, vai dar a mesma coisa. Isso aqui vai ser igual a 54 cartelas. 54 possibilidades. As 60 menos aquelas 6 da troca do 1, que seria um vermelho com um azul. Agora, tem um outro caso. Ó, quando eu começo com 1, tem um caso bem característico. Quando o 1 já está ali fixo, né? E quando eu tenho 5 aqui, ó. O que acontece? Nessa situação, já tem o 1 e o 5 ali. São os números da ordem 1500. Do 1500, na verdade, ao 1599, são 100 números e todos eles o João vai comprar. Tem 1 e 5, é 1500, né? Então ele vai comprar esses 100 números. Então só aqui, eu já tenho, só no 1500 eu já tenho 100. Fora coisas do tipo 1350, 1450, 1405, que tem 1 no início e 5 no final. Então vai dar muito mais do que os 108. Então, a 2, a gente sabe que é falsa e eu não vou nem perder tempo contando. Eu não quero saber quantas cartelas seriam. Eu só quero entender se é mais ou menos do que comprando as cartelas com 2 e 5. A gente vê que é mais. Então, o 2 é falso. E aí, sobra a terceira alternativa aí, né? João comprou 18 cartelas que possuem o número 3. Repara, pega o primeiro caso lá, 0. Aí eu vou fixar o 2 e o 5 em qualquer posição, tá? Aleatório. Vai valer para qualquer um. 2, 5. A última tem que ser 3. Não importa onde eu bote o 2 ou 5, o espaço que sobra vazio tem que ser 3. Porque se eu estou fixando o início do número com 0, então eu tenho que ter 2 e 5, só tem 3 espaços. O terceiro espaço tem que ser o número 3. E quantas formas eu vou fazer isso? Permutação do 2, do 5 e do 3. Como eles são diferentes entre si, não acontece aquele caso de repetição que a gente viu ali no meio. Então aqui, ó, de fato, isso aqui é igual o número de cartelas a 3 fatorial, que é igual a 6. E quando começar com 1, vai acontecer a mesma coisa. Ó. Digamos que eu deixe vazio, 5 e 2. Eu vou ter que permutar esse vazio aqui, vai ter que ser ocupado pelo 3, e aí eu tenho que permutar esses caras. Então isso é igual a 3 fatorial, que é igual a 6. E quando começa com 2, cuidado, hein? Quando começa com 2, isso não vai acontecer, vai dar 0, porque o 2 só tem um caso, é o 2000. Não vai acontecer isso, então cuidado, isso aí é pegadinha, né? Se você for no embalo, conta 6 também para as cartelas começadas com 2, aí vai dar 18, vai achar que está certo, mas não está certo não, está errado. Então a terceira também é falsa. Aí a alternativa correta aí é a letra B, somente a afirmação 1 é verdadeira. Beleza? Ficou com dúvida? Manda para mim. Se você gostou, se te ajudou de alguma maneira, deixa aí o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos e eu te vejo aí na sequência de vídeos aqui no YouTube e lá no Instagram, @Prof. André Leite. Segue lá.